Olá pessoal, tudo bem? O que é liderança e o que é liderar? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Samuel de Paulo e estamos aqui para falar sobre fé, crescimento pessoal e desenvolvimento profissional. Definir ou dar uma definição sobre liderança nunca foi fácil e nunca será, porque as próprias características da liderança ou do líder se confundem com o que é liderança ou com a definição de liderança. Então, para nós darmos uma frase que defina a liderança, seria muito completo e muito complexo e não existe, eu posso dizer assim, uma frase que vai expressar 100% o que é liderança. Mas para tentar explicar o que é liderança, deixa eu lhe contar uma história. Na Alemanha havia uma profissão que era o seguinte: uma pessoa que era contratada para levar um grupo de pessoas, de peregrinos de uma região para outra região. Nós poderíamos dar um nome para essa pessoa no português de guia. Esse guia pegava uma pessoa e saía daquela região a uma região que aquele grupo não conhecia. Durante essa caminhada, ele levando, protegendo, alimentando, cuidando e até chegar no outro local que eles desejavam. A partir dessa figura ou dessa profissão surgiu a pessoa do líder. A partir dessa profissão surgiu a definição sobre liderança, a definição do que é um líder. Primeira característica desse cara, ele sabia andar pelo determinado caminho. Primeira característica, ele levava as pessoas de um lado para o outro porque ele sabia o caminho, mas acontecia de ele ter a necessidade de levar um grupo de pessoas para um outro caminho, um outro canto que ele não sabia ainda percorrer, mas a experiência dele, a vivência dele como guia, como profissional, como líder, sabia os desafios ou como superar os desafios que poderiam ocorrer durante a caminhada. Segunda coisa que acontecia com esse líder, durante essa caminhada, ele caminhava de acordo com o passo de cada membro do grupo. Digamos, por exemplo, que ele estava caminhando e percebia que algumas pessoas ficaram para trás. Como guia e como líder, o que é que ele deveria fazer? Parar a caminhada e esperar que as pessoas mais lentas acompanhassem. Será que a liderança também não é isso? Isso também é liderar. Às vezes, quando nós estamos liderando, nós percebemos que algumas pessoas ficaram para trás, não alcançaram os novos desafios, não alcançaram a vivência que no momento a equipe está participando. O que é que o líder deve fazer? Ele não deve parar a equipe totalmente, ou mesmo que pare a equipe se for necessário, ele deve trazer aquela pessoa para perto da equipe, agregar novamente aquela pessoa. Lembre, ele foi contratado para trazer aquela pessoa de um ponto A a um ponto B. Não deixar ela pelo caminho, não deixar ela para trás. Ela não pode ser um retardatário, ela faz parte da equipe. Outra coisa que esse guia tinha que observar, por exemplo, era além da alimentação, além do que beber durante essa caminhada, também as pausas que a caminhada exigia. Por exemplo, ele estava caminhando e percebia que a equipe toda estava cansada. O que fazer? Acelerar o passo, exigir mais da equipe ou fazer uma pausa? Ele deveria ter o bom senso, a maturidade e a experiência para saber as horas certas de parar e as horas certas de caminhar. Isso tem a ver com liderança. O líder também deve saber quando eu vou avançar, quando eu devo parar, quando eu devo recuar, quando eu devo fazer uma pausa. Será que esse é o momento que a equipe deve acelerar? Será que esse momento a equipe deve fazer uma pausa, diminuir o ritmo, descansar um pouco mais, se preparar, quem sabe, durante a caminhada, ao longo eu avisto que eu tenho uma montanha para ultrapassar. O que eu devo fazer? Acelerar para chegar nessa montanha e chegar nela cansado ou diminuir o ritmo, fazer pequenas pausas durante essa caminhada, poupando energia para a subida? Porque você sabe que uma subida sempre exige mais força, sempre gasta mais energia. E o líder deve caminhar hoje, mas olhando o amanhã. O que o amanhã vai exigir da minha equipe? Vai exigir mais força? Então o que é que eu faço hoje? Preparo melhor essa equipe, dou a ela mais descanso, dou a ela mais pausas. Isso também é liderança. Outra coisa que durante a caminhada vai acontecer, quando o líder, quando o guia saiu do seu ponto A para o ponto B, ele apenas era um contratado, alguém que ia prestar um serviço para aquele grupo. Durante a caminhada, a outra coisa também vai acontecer, o estreitamento dos laços. Ele começa a conhecer as pessoas, ele se coloca à disposição das pessoas, ele serve essas pessoas, os relacionamentos são estreitados. Dentro da liderança, não existe liderança sem relacionamentos, não existe liderança sem proximidade, não existe como eu liderar apenas com ordens, com faça isso,
faça aquilo, se eu não me relaciono bem com os meus liderados, se eu não me relaciono bem com os meus colaboradores, isso não é liderança, isso é ditadura. E simplesmente eu ordeno coisas e eles me obedecem. Liderar é se envolver com as pessoas, se relacionar com as pessoas e conhecer essas pessoas e as suas necessidades. Outra coisa também que vai acontecer durante essa caminhada é que as pessoas que saíram desse primeiro ponto para o ponto B, elas vão aprender o caminho. Isso é óbvio. Saíram de um ponto, contrataram um guia, contrataram alguém que ia instruir, porque eles não sabiam o caminho. Agora, após chegar, eles sabem o caminho. Pode não ter a experiência total do líder, mas tiveram uma experiência. Aprenderam alguma coisa com o líder. O que é isso? É multiplicação. Liderar é multiplicar líderes. Liderar é ensinar caminhos. Liderar é passar experiência. Talvez as pessoas que fizeram essa viagem, fizeram a primeira viagem dela, não tenham tantas experiências como líder, mas o líder que é líder durante a caminhada, durante esse convívio, esse relacionamento, ele se estar com eles, ele vai passar o máximo de informações, o máximo de experiência, o máximo de ensino possível que ele tem para aquelas pessoas. Então, em todos os momentos que ele puder fazer, ele vai ensinar. Aí você lembra, por exemplo, de Jesus. Jesus passou 3 anos, mais ou menos, com os discípulos. E todos os dias, Jesus ensinava algumas coisas. O discipulado de Jesus, a liderança de Jesus foi uma liderança diária, manhã, tarde e noite, todas as horas. Jesus aproveitava oportunidades e situações que aconteciam para ensinar os seus liderados, os seus seguidores, os seus discípulos a sua liderança, o seu exemplo e os seus ensinamentos. Isso é o que o líder faz. Então é isso aí, pessoal. Isso foi um resumo do que é liderança. Então, para me definir o que é liderança, eu posso usar as características do líder? Sim, posso. Mas você perceba que uma característica apenas não define o que é liderança. 2 características apenas também não conseguem definir o que é liderança. Mas juntando várias características do líder, eu consigo definir o que é liderança. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Lembra, compartilha e curte esse vídeo ou comenta algo que você queira que eu fale no próximo vídeo, uma ideia de um vídeo, uma ideia de um assunto. Você pode compartilhar e nos solicitar que nós vamos estar atendendo você. Até o próximo vídeo.